E agora é hora de conversarmos sobre saneamento, saúde, bem-estar para a população. Professor mestre Lourival Domingos Zamuner, engenheiro civil, professor assistente da Uningá, está aqui comigo no estúdio de Maringá. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Professor, hoje vamos conversar, o senhor que tem mestrado em análise ambiental regional pela UEM. A primeira pergunta é o seguinte: o que é saneamento básico? A gente ouve tanto falar, o que é saneamento básico? Então, bom dia, obrigado pelo convite. A Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, ela institui a Política Nacional de Saneamento Básico. E ela considera a água como sendo uma propriedade pública, tornando-a acessível a todos os seres pela universalização do acesso. O saneamento básico, então, ele é composto por 4 eixos principais, os quais são: primeiro, o abastecimento de água potável. Segundo, o esgotamento sanitário, ou seja, a retirada do esgoto, ou seja, você fornece água potável, você gera um esgoto. Então, é a retirada desse esgoto e levado até uma estação de tratamento para o seu tratamento. Esse é o número 2. Limpeza urbana também faz parte do saneamento básico, porque você precisa retirar, ou seja, limpar as cidades. Terceiro, são os serviços de drenagem urbana, ou seja, você tem um sistema compacto, correto, para que você não gere enchentes. Então você, lógico, em todos os lugares chove. E as cidades, pelo aumento da impermeabilização, com casas, asfalto, calçadas, etc., você gera água, o escoamento superficial. Então você tem que ter o projeto para o recolhimento dessa água e colocar essa água recolhida através das singularidades do esgoto, da drenagem urbana, e colocar essa água num ponto mais baixo que a gente chama a jusante. E por último, nós temos o manejo dos resíduos sólidos, tá? De forma adequada, e a proteção do meio ambiente, ou seja, você ter uma coleta de resíduos sólidos na cidade de forma sistemática e contínua. Então, esses 5 itens que eu citei são os 5 itens que compõem o saneamento básico de uma cidade. Eu estou conversando com o professor, ele que tem mestrado em análise ambiental e regional pela UEM, falando sobre saneamento básico, saúde, bem-estar para a população, professor Lourival. Professor, qual que é a importância do saneamento básico e os seus principais benefícios para a nossa população? Um dos primeiros que a gente pode citar aqui de forma bem clara são as reduções dos gastos com a saúde pública. Tá? Um dos primeiros que a gente tem. Porque quando você não fornece a água potável, você está levando a população a não ter saúde. E a água, ela, por mais que a gente não queira, mas ela fornece isso daí. Então, por exemplo, assim, quando você ingere a água, que não é uma água tratada e de confiança, ela pode gerar o quê? A leptospirose, a disenteria bacteriana, a febre tifoide, a cólera, os parasitas, inclusive o mais aqui que a gente pode dizer, a mais perversa de todas, seria a paralisia infantil. E por contato, quando você não tem esse tratamento de água, quando você não fornece a água tratada de confiança, e por contato você tem a esquistossomose, a escabiose, o tracoma, as verminoses, febre amarela e, por último, no nosso caso, aqui em Maringá, nós temos um agravamento dos casos de dengue. Então, um dos casos, para as crianças, a gente não quer
Por exemplo, assim, a gente acha que criança não tem tanto, mas as crianças elas têm muito problema com a saúde por ingestão de água não tratada. Sim. Um dos grandes detalhes é que o fornecimento de água, quando você dá água tratada, você tem a saúde bucal das crianças por meio da cloração, da fluoretação da água. E a gente pensa também, quando uma criança ingere ou toma o soro caseiro, a água tem que ser tratada. Se ela não é tratada, ela precisa ser aquecida a 100 graus para que você faça o soro caseiro. Então, essa é uma forma da saúde pública. A outra é a produtividade. Quando você fornece água tratada de confiança, você tem a produtividade dessa pessoa no local onde ela trabalha. Segundo, que é a preservação ambiental. Então, você, com o crescimento das cidades, com o aumento da impermeabilização dos solos, então nós pressentimos assim que nós temos que preservar o meio ambiente através do fornecimento de uma água tratada e de confiança. E professor, qual que é a situação do saneamento básico no Brasil? Olha, eu vou rapidamente vou dizer para vocês aqui que o Serviço Nacional de Informação sobre Saneamento, ele diz que o seguinte, que nós temos 83,3% nós temos água potável. A evolução ela é muito lenta. Por que ela é lenta? É porque em 2011 nós tínhamos 82% de água tratada. E 2018, hoje nós temos 83,6% de água tratada. Então se passaram 7 anos e nós tivemos uma evolução muito lenta. No Sudeste, que são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, nós temos o quê? 91% da água tratada, ou seja, água potável, e com 77,2% de coleta de esgoto. No norte do país, em alguns estados, a coleta não chega a 5%. Se a coleta não chega a 5%, aí o que a gente pensa? Aonde vai esse esgoto? Ou eles vão para os córregos, eles vão para os rios, etc. e tal. Em Maringá, nós podemos considerar que nós estamos num oásis, em que nós temos 100% de fornecimento para a população de água tratada. E, segundo informações que a gente obteve na Sanepar, nós estamos chegando a 99% da retirada do esgoto, ou seja, coleta do esgoto, e após o tratamento desse esgoto, depois a colocação desses efluentes em córregos, já sendo água tratada. Dentro do Brasil, nós temos 98 cidades que nós podemos dizer assim que são oásis. Piracicaba é uma, Campinas são outras, entendeu? Então, são cidades assim que fornecem 100% de água potável. Então, é interessante a gente citar. Então, a situação do saneamento básico no Brasil é mais ou menos assim. Então, de forma geral, nós temos o quê? 210 milhões de brasileiros, sendo que 94 milhões não têm acesso ao saneamento básico no Brasil. Eu conversei com o professor mestre Lourival Domingos, ele que veio aqui no estúdio da Rádio Colmeia hoje em nome da Uningá, falar sobre saneamento, saúde e bem-estar para a população. Ele que é engenheiro civil, professor assistente da Uningá. Professor, quero te agradecer, mas antes pode completar. Então eu queria deixar só uma palavrinha aqui e dizer o seguinte, que o saneamento, o desafio do saneamento hoje no país é elevar o nível geral de riqueza e de qualidade de vida da população em sintonia com a eficiência econômica, a equidade social e a conservação dos recursos materiais, recursos naturais, digamos. O que a gente podia também deixar aqui no final é que a gente tem que parar com essa história de o meio ambiente ficar brigando com água, com esgoto. Por que isso? Por que a gente tem um meio ambiente claro, a gente sabe que necessita dele e ele está lá à nossa disposição. Mas nós não podemos ficar jogando esgoto, não tratando a água. Então, o desafio é esse.
deixa o meio ambiente e não deixa o meio ambiente ficar brigando, ou seja, com água e esgoto. Professor, muito obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, um abraço a todos.